Bora tomar um cafezinho e conversar sobre os livros que a gente leu esse mês? Olá meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E todo final de mês a gente se reúne aqui pra conversar um pouquinho sobre os livros que eu li, né? Que é o Menino que Leu, esse quadro maravilhoso, que agora vai tomar um outro rumo aí. Eu quero ver se a partir do mês que vem eu consigo trazer algumas inserções aí em vlog do que eu li, de quando eu li, quais foram as minhas impressões, quando eu tava lendo. Então acho que vai ser bem legal. Eu tô torcendo aqui pra que esse novo formato agrade vocês. Acabamos de fechar agosto e foi um mês de boas leituras. Eu queria ter lido mais um pouquinho, porque eu comecei a participar da Maratona Literária em Dobro. E eu fiz uma TBR enorme e eu li 2 livros, na verdade 1 livro e meio da TBR na primeira semana. Ou seja, assim que eu terminar de ler O Ceifador, que é um livro aqui que eu já tô na página 245, eu vou ter que ler bastante pra conseguir fechar esse restinho aqui, que é muita coisa, né? Ainda tem aí, ó, 2, 4, 5, 6 livros com o livro da Flávia Firmino, que é o Simplesmente Clichê, que eu ainda não peguei com ela, inclusive eu tenho que pegar com ela. Mas voltando aqui, foi um mês bem difícil, um mês complicado, tanto na vida pessoal, quanto na vida do trabalho, quanto no canal, né? Foi um mês, assim, que eu comecei a participar mais de lives, eu acho que vocês acompanharam bastante aí as lives nesse mês, que eu participei com outros canais, mas em compensação, eu acabei ganhando muitos outros amigos, assim, eu fiz muitas amizades nessa maratona. Tô me tornando próximo de muitos outros canais, que eu quero que eles estejam aqui com a gente, né, no Menino que Lê, fazendo vídeos, fazendo collabs, porque realmente, quando eu comecei o canal, era pra conversar de literatura, né? Então eu me surpreendi quando eu vi que essa comunidade de booktubers, assim, realmente é bastante unida, realmente se junta pra ajudar um ao outro a crescer. E essas pessoas, né, que estão comigo aí na maratona, que foi organizada pelo Igor, e que ainda tem uma semana, caso você queira participar, ainda dá tempo. Dá uma olhadinha lá no @maratonaemdobro, que lá tem todos os desafios, vai ter sorteio, vai ter sprints e vai dizer em que canal que tá sendo cada live. Todas essas pessoas estão sendo muito maravilhosas pra mim e foi um grande achado, assim, a minha família do Booktube, eu acho. Mas voltando aí pras leituras, eu comecei o mês lendo Eclipse. Eu tinha ideia de poder ler toda a saga Crepúsculo antes de ler Sol da Meia-Noite, né, e postar os vídeos aqui pra vocês acompanharem. Comecei o mês com vídeos dela, inclusive, e foi muito bem recebido. Parece que as pessoas estão querendo falar de Crepúsculo, agora que voltou, né, o hype da série por causa de Sol da Meia-Noite. E eu realmente me atrasei um pouquinho. Eu comecei a ler o Eclipse no começo do mês, eu demorei mais do que eu previa, porque esse livro aqui, pra mim, ele é um dos piores livros da saga, e eu tive um grande problema com ele, assim, mas ao mesmo tempo, é um livro que me fez muito repensar sobre as relações dos personagens, me fez entender um pouquinho a ideia da Stephenie Meyer com relação ao arco geral da trama, que ela fez um início com pequenos vilões, que era o James, a Victoria e o Laurent no primeiro. Aí no segundo livro ela apresentou um grande vilão, né, que seria o Volturi. No terceiro livro ela encerrou esse arco da Victoria, né, que ainda restava daquela história de vingança em relação à morte do James pelo Edward. E agora nesse quarto livro, né, no Amanhecer, que eu também li esse mês, foi uma leitura de encerramento mesmo. O fim da história que relacionava-se com a volta dos Volturi, né? Esse livro aqui eu esperava um pouquinho mais dele, mas eu já sabia que eu não ia gostar tanto, porque eu gostei muito de Crepúsculo, eu adorei Lua Nova, embora as pessoas critiquem muito a questão dele ser um livro muito depressivo, um livro muito parado, assim, de certa forma. Mas eu gosto da estrutura, eu gosto da entrada do Jacob, ele dá um pouco de frescor, assim, pra uma trama que é tão pesada. E aí entra a ideia de separar Bella e Edward, né, naquele livro, que pra mim é uma ideia muito boa. A gente vê como é que funciona a relação deles à distância. O que foi um problema, porque continua extremamente abusiva. Mas tudo bem. E aí nesse terceiro livro, eu lembro que eu tinha postado o vídeo falando sobre essa questão do relacionamento abusivo. E as pessoas mandaram muitos comentários aí, né? Falando um pouquinho que eu tava sendo injusto, porque a Bella era tão culpada, né, da situação quanto o Edward. Eu comecei a ler o livro procurando, né, esses momentos pra eu poder me organizar e repensar sobre essa situação toda. E de cara eu já vi o Edward arrancando fios, né, da picape, do motor da picape da Bella, para que ela não pudesse visitar o Jacob, né, na reserva. E isso eu achei muito ruim, extremamente abusivo. Parecia que depois daquele trauma final ali de Lua Nova, o Edward queria fazer de tudo para poder, né, ter essa proximidade mesmo com a Bella e poder mostrar que ele tava ali, só que ele tava passando dos limites, né? E aí, ao longo do livro, o Jacob também começa a se tornar extremamente obsessivo por ela e querer super disputar o amor dela, que a gente sabe que não existe, né, esse triângulo amoroso, que ele foi algo mais dos filmes do que dos livros, mas ele acredita que é possível, que ele vai levar essa história e tentando provar para ela que ela ama ele também e que ela está em dúvida, mesmo ela não estando. E no final
final ela fica até um pouco confusa, diz estar estando, mas eu fico na dúvida, assim, e achei muito jogado. Falar que ela ama ele só pra dar uma reviravolta final, eu achei muito over, sabe? Tipo, jogado. E aí esse livro realmente foi bom, porque eu vi ali um começo de relacionamento entre o Jacob e o Edward. Os dois começaram a se respeitar um pouco mais. E isso é importante, né? Quando a gente para pra pensar na questão de relacionamentos, para que eles não sejam abusivos, o mocinho, ele não pode virar pra mocinho e falar, você tem que escolher entre eu e ele. Eles têm que ter plena confiança neles, né? Tanto o Edward na Bella quanto a Bella no Edward. E eles poderem ter vidas individuais, né? A parte desse relacionamento amoroso deles. Esse livro serviu pra isso, pra construir essa ponte entre o Jacob e o Edward. Eu acho isso muito legal, porque tornou o Edward um pouco menos possessivo, um pouco menos insuportável, digamos assim. E deu tudo certo. O que importa é que deu tudo certo no final, eles resolveram se casar, mesmo ela tendo um trauma em relação ao casamento por causa do casamento dos pais. E aí foi, né? A gente vê onde que vai dar. E aí logo em seguida, eu resolvi fazer numa live lá, um sorteio ao vivo, pra poder escolher um livro pra ler, né? Uma live pré-maratona. E aí, no sorteio ao vivo, várias pessoas votaram, ajuda o Joanne Books me ajudou a escolher, e aí eu peguei A Ilha dos Dissidentes. Eu tinha muita curiosidade de ler esse livro, já fazia bastante tempo. Eu lembro que quando eu comecei o YouTube, lá por volta de 2015, foi quando esses livros foram saindo, e a Bárbara Moraes era uma escritora que realmente me passava uma certa confiança, sabe? Numa época em que o auge, assim, eram as distopias tipo Jogos Vorazes, Divergente, essa distopia era uma distopia nacional, sabe? E eu ficava muito feliz de ter alguém que tava carregando essa bandeira da distopia dentro da literatura brasileira. E aí, eu tinha altas expectativas com relação a esse livro. E eu tinha algo a esperar em relação a esse livro, com relação à trama, que eu achava que ela ia me levar pra um lado. E ela acabou me levando pra outro lado completamente diferente. E isso pra bem. Eu fiquei muito feliz. Eu gravei um vídeo falando sobre esse livro aqui, sobre como eu li ele em 6 horas. Eu comecei a ler às 5 horas da tarde, né? No meio da live. E parei de ler ele ali por volta da meia-noite, meia-noite e meia. O que é um grande feito pra mim, assim, porque eu não sei quanto tempo levaria pra eu ler um livro que eu não estivesse gostando. Então, se eu li esse livro aqui nesse tempo recorde, foi porque é um livro muito bom. Este livro vai contar a história, né, da Sibyl, que é uma protagonista maravilhosa. Eu realmente gostei muito dela. Que ela vive ali num local que é meio que uma zona de guerra. Ela tem 3 escolhas ali na vida no momento. Uma seria continuar ali naquela zona de guerra e sofrer e morrer ali. A outra seria ir para um campo de refugiados, né, porque lá ela teria uma vida um pouco melhor. Provavelmente trabalharia forçadamente, o que aproxima isso mais de um campo de concentração do que um campo de refugiados, mas é porque eu não lembro desse detalhe, então eu não vou me ater a ele. E por fim, ela poderia se alistar no exército. E aí ela participaria da guerra, que já tá tomando um bom tempo aí, né? Ela não é uma mulher de guerrear, uma menina que gosta da ideia de matar outra pessoa. Então ela resolve ir para o campo de refugiados. E quando ela faz isso, no meio do caminho ela vai de navio, e o navio dela chama Titanic 3. O Titanic 3, assim como o 1 e o 2, afundam. E aí ela descobre que ela é uma anômala, ou seja, ela tem dons. No caso dela, ela consegue ficar muito tempo debaixo d'água sem respirar, e isso é a primeira coisa que ela descobre. Logo depois, ao longo da história, de acordo com os caminhos que ela vai tomando, ela vai começando a perceber que os dons dela ultrapassam isso, né? Que ela consegue fazer muito mais que isso. E o legal é que ela vai para uma cidade especial, né? Que é uma cidade que foi construída para anômalos, né? Que se chama Pandora. É importante eu lembrar aqui que depois da guerra que teve, né? Entre anômalos e seres humanos normais, houve um tratado, né? Eles passaram a respeitar esse tratado e se dividir, e essas pessoas que têm esses dons, para diminuir o medo que as pessoas normais sentiam delas, elas passaram a trabalhar para o governo, querendo ou não, né? E é isso que acontece. A nossa querida Sibyl, ela é adotada por pais, né? Lá que moram lá na cidade de Pandora, que é para onde ela vai, e ela começa a participar de uma escola, escolhe uma disciplina louca lá que chama TechEsp, né? Que eu esqueci agora o nome, mas é um nome enorme, e igual na faculdade da gente, a gente sempre diminui esses nomes, né? E ela acaba descobrindo que isso é uma fachada para ser utilizada em uma missão. E ela vai para essa Ilha dos Dissidentes para recuperar algo que eles estão criando lá. Eu amei o livro, ele tem uma forma muito gostosa de levar a gente por dentro da história. E a Bárbara, ela é muito sutil com as palavras, ela costura muito bem os arcos, e ela vai levando a gente de uma maneira que a gente quer saber o que acontece no capítulo seguinte e não quer parar de ler. E eu já tô muito curioso, assim, eu já tô pesquisando tanto em Troca de Scooby quanto em Sebo aqui perto de casa para comprar os outros 2 livros, né, que é Ameaça Invisível e A Retomada da União. Eu quero esses 2 livros na minha estante para ontem, porque eu preciso saber o que acontece com a Sibyl no final. Para quem gosta, né, de uma distopia, de um mundo onde as coisas não são o que parecem, de questões políticas que são pinceladas aqui, mas que provavelmente vai ter um desenvolvimento muito maior nas outras histórias, essa história é um prato cheio e foi
uma feliz descoberta minha nesse mês aí de agosto, que me fez um pouco mais felizinho aí nas minhas leituras e me fez realmente retomar o ritmo. Eu tive uma certa ressaquinha literária aí por uns dias, eu fiquei um tempinho aí sem ler, e foi uma ressaquinha que foi movida mesmo por essa questão mental, assim, psicológica, sabe? Tem dias em que a gente fica aí, tem o trabalho, aí depois do trabalho a gente tem que ler, aí você tem que fazer trabalhos escolares, né? No meu caso eu faço letras, e fui ficando um pouco tenso com a questão de aulas online e trabalhos extra horários, sabe? Porque como as aulas são menores, né? De certa forma você acaba tendo que utilizar um tempo maior para fazer esses trabalhos. E aí eu decidi que eu iria dedicar às coisas que eu preciso dedicar, né, na minha vida, porque a gente tem que ter prioridades, né? Minha prioridade atualmente é lançar o meu livro. Não sei se vocês sabem, mas eu resolvi participar de uma lei de incentivo à cultura aqui da minha cidade, né? E eu escrevi um livro de poesia chamado O Ato Institucional do Ódio, que tem uns bons 35 poemas, se eu não me engano, e que vai ser lançado esse ano, então eu achei que eu precisava dar uma parada em tudo que não estivesse de certa forma, me agregando no sentido de tomar o meu tempo para eu poder dedicar a minha futura carreira de escritor, que é algo que eu persigo e que é meu sonho, sabe? Então, ultimamente, além da maratona, além dos livros que eu tenho que ler aqui pra vocês, além do meu trabalho, eu tô dedicando um tempo cada vez maior pra escrita. E o terceiro livro do mês, na verdade, foi Amanhecer, da Stephanie Meyer, que é um livro que, da primeira vez que eu li, eu não gostei muito. Eu achava ele muito cara de fanfic, sabe? E aí, dessa vez, ele me trouxe algumas experiências bem interessantes. Eu vi que eu estava realmente mergulhando na história, e eu vi como o livro é bem dividido nessa questão narrativa, e como a narrativa do Jacob, né, interpondo somente a Bella narrar, como foi feito nos últimos 3 livros, ele faz a diferença, né? Porque a gente precisa entender um pouquinho sobre ele para poder entender de alguma maneira, né, uma coisa que para mim ainda é impensável, mas para tentar compreender de alguma maneira o que vai acontecer com relação ao imprinting dele, né? É uma coisa que me incomoda. Falando de novo, porque realmente me incomoda. Pois bem, esse livro ele é dividido em 3 livros, né? 3 partes. A primeira parte, ela vai desde o casamento da Bella até a hora em que ela descobre que tá grávida. A segunda parte, que é narrada pelo Jacob, né, vai mostrar todo esse caminho, desde que ela volta para Forks, né, até o momento em que ela morre e é ressuscitada enquanto vampira. E por fim, a última parte é da parte em que ela renasce para a nova vida dela, né, tem que viver com as mudanças que o corpo dela teve, com a questão dela necessitar de sangue, dela ter grandes melhorias no corpo dela, né, como enxergar melhor, sentir melhor e descobrir um dom, né, que ela é um escudo, que ela pode proteger propriamente a mente de outros ao seu redor. E por fim, o grande embate com os nossos amigos Volturi, né, que estão aí de volta no final da história, e tudo termina num grande acordo de cavalheiros, como diz a Elaísa do Entre Histórias, né. É um livro que eu achei melhor do que minha primeira leitura. A escrita da Stephanie Meyer melhorou pra caramba, e eu fico besta como que essa mulher consegue envolver a gente, né, ela consegue amarrar muito uma frase na outra, um parágrafo no outro, uma página na outra, e quando você vê, você leu 568 páginas, assim, ó, um piscar de olhos. Tem algumas melhorias que eu acho que a Stephanie Meyer trouxe em questão de conceito para essa história, que é a questão de realmente dar o protagonismo e a força para uma figura feminina, que no caso é a Bella. Porque nos últimos livros eu ficava sentindo que ela realmente não sabia quem ela era, e ela se botava para baixo o tempo todo, sabe? E aí nesse daqui não, nesse daqui se não fosse ela, toda a situação teria descarrilhado para uma batalha, e se eles não tivessem como proteger a mente dessa galera toda, e entender os motivos dela em querer proteger a Renesmee, eu acho que as coisas teriam tomado um rumo muito diferente. Então eu fiquei muito feliz de ver dando o protagonismo que a Bella merecia. Eu sei que ela não é uma personagem assim multifacetada, alguém que você consegue ver tridimensionalidade nela, assim, mas eu gostei bastante, mesmo, de verdade, de ver ela ascender do papel assim de alguém que se botava pra baixo pro papel de eu sou a vampira poderosa, fodona, e eu faço e eu aconteço e eu quero meu feliz para sempre, então eu vou lutar pra isso. Ela realmente teve essa iniciativa que mudou um pouco a perspectiva que eu tinha dela lá no começo de Crepúsculo até agora. O meu quarto livro foi Trono de Vidro, e Trono de Vidro foi uma leitura bastante interessante. Por quê? Porque eu nunca li Sarah J. Maas. Eu tava curioso por causa do hype, né? Que todos os livros que a Sarah J. Maas vem lançando ultimamente tem um hype gigantesco e eu nunca leio. Inclusive, por causa disso, eu ganhei Corte de Espinhos e Rosas do meu boy, e eu vou ler agora no próximo mês, né? Junto com
Sol da Meia-Noite. Então aguardem essas duas resenhas, porque provavelmente das duas uma. Ou eu faço um vlog e aí vocês podem me falar se vocês querem ele aqui nos comentários, ou eu faço realmente uma resenha ou algo falando não sei, vamos pensar. Mas você vai me dizer o que você quer. Trono de Vidro é uma releitura da Cinderela, né? Como eu fiquei sabendo alguns dias antes de abrir as páginas dele. Eu troquei ele no Scooby e eu fiquei muito feliz com a leitura. Porque, embora seja uma escritora em que aqui neste momento ela estava iniciando na carreira, né? Então você vê que a escrita ainda é meio truncada, que às vezes você fica meio perdido, assim. E que às vezes ela repete demais o sujeito. Mas essa forma truncada realmente me atrapalhou um pouquinho na leitura. Eu fico acompanhando muitas pessoas que eu conheço e que eu confio no BookTube, assim, na opinião delas. E elas são muito felizes com o desfecho de Trono de Vidro, né? Com o caminho que a história tomou, e elas falam que é um dos melhores finais de série que elas já leram. Então só isso já levantou essa curiosidade em mim. E eu li. E eu gostei bastante. Eu não vou falar muito sobre ele aqui agora, porque foi um livro que eu realmente quis gravar um videozinho. Inclusive ele já tá quase pronto. Eu tô editando ele pra soltar essa semana ainda. Então você já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque logo logo vai ter aí minhas primeiras impressões sobre Trono de Vidro. Eu acho que é um livro assim que você vai querer saber o que eu tô achando, viu, gente? Eu acho importante falar que esse aqui é o primeiro livro que eu coloquei na minha TBR da maratona literária em dobro. Então foi um dos livros que eu li aí na última semana, tá bem recente essa leitura, e foi uma leitura que eu gostei bastante, sabe? Eu dei, eu acho que 4 estrelas e meia, algo assim no Scooby. E pra encerrar, eu peguei Razão e Sensibilidade, né, que é o livro da Jane Austen, que faz parte do Clube do Menino. Ele era a minha primeira leitura do mês. Eu comecei a ler ele antes de Eclipse, mas eu tive que reler ele novamente agora no final do mês, pra poder lembrar e organizar as minhas anotações pra live que a gente fez agora no final de semana, no sábado. Todo mês a gente lê um livro da Jane Austen. No mês de julho a gente leu Orgulho e Preconceito. Agosto foi a vez de Razão e Sensibilidade, né? E nos próximos meses tem mais 4 livros da Jane Austen, sendo que o desse mês é Persuasão. Então se você quiser ler com a gente lá no Clube do Menino, eu vou deixar aqui embaixo também o link do grupo de WhatsApp pra você entrar. Lá a gente fica comentando, contando besteira, né? Falando o que tá achando do livro. É um espaço aberto pra você debater esse livro. E no final do mês, que eu vou confirmar depois e vou passar pra vocês nas redes sociais, quando que eu vou fazer a live, porque esse mês vai ter muita live bacana. Tem uma leitura de O Temor do Sábio também, que eu vou fazer com a Maria Alice e com a Dessa. A gente vai começar em setembro, terminar em outubro. Então fiquem ligados, se você acompanhou com a gente a leitura de O Nome do Vento, o projeto continua e a gente vai ler esse segundo livro que tem 1000 páginas nesses 2 próximos meses. Mas Razão e Sensibilidade foi um livro que eu achei ele bem mediano, assim, sabe? Quando eu conversei com a Flávia durante a live, inclusive, e ela falou que ela escreveu Orgulho e Preconceito primeiro e depois escreveu Razão e Sensibilidade, realmente me passou a impressão de que ela tinha escrito uma obra que ela foi extremamente apaixonada pelo livro, assim, criou os personagens com muito esmero, como o Darcy e a Elizabeth em Orgulho e Preconceito. E aí ela tinha que escrever uma outra história, e ela tinha essa história da relação entre as irmãs, né, a Mary Ann e a Eleanor, que são as protagonistas aqui, uma sendo o reflexo da razão e outra da sensibilidade, e que ao longo da história, depois da morte do pai, elas são obrigadas a mudar de onde elas sempre moraram, né? E elas começam a passar por certas situações, né, ali dentro, que fazem com que elas, de certa forma, invertam os papéis, né? A Eleanor passa a ser um pouco mais emotiva e a nossa amiguinha Mary Ann, que era super impulsiva, passa a ser um pouco mais racional. Esse livro aqui, eu achei ele muito legal, porém ele é um pouquinho mais do mesmo. Tem alguns personagens que repetem a fórmula, como o Willoughby, que aqui é basicamente uma cópia, assim, um pouco piorada do Wickham, que é um personagem de Orgulho e Preconceito, mas é um livro que é interessante, assim, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a escrita da Jane, a forma com que ela coloca as coisas no papel, e a forma com que ela vai descrevendo a sociedade da época, que é algo que ela faz muito na história, né? Então, pessoal, esses aqui são 5 livros, né, que eu resolvi ler esse mês e que eu consegui. Eu tenho a impressão de que eu conseguiria ler mais se eu fizesse um esforcinho, mas do jeito que foi complicado esse mês aí de agosto, né, que é um mês que geralmente é muito corrido, tá voltando às aulas, eu trabalho numa escola, então foi uma demanda muito grande que veio pra mim, assim, pra eu poder auxiliar em diversas áreas ali do colégio, agora que a gente tá trabalhando, né, online, à distância. Mas eu gostei de ter lido livros
tão grandes e tão interessantes, assim. Alguns medianos, outros não. E eu já tô preparado pro próximo mês pra poder ler obras, assim, maravilhosas. Tem algumas séries que eu tô começando agora, né? Como Ceifador, Trono de Vidro, Corte de Espinhos e Rosas eu vou ler agora esse mês. Sol da Meia-Noite também vou ler agora esse mês. E se você tiver alguma sugestão, né, de algo que você queira ver nesse canal, algum livro que você queira que eu leia, aproveita e escreve aí embaixo. Tô totalmente aberto pra tudo aquilo que vocês me sugerirem, porque eu acho importante essa conversa entre a gente, sabe? Eu tenho uma dificuldadezinha de conversar, parece que não, mas tem, mas eu tô tentando chegar mais pertinho de vocês, assim, e vou tentar fazer mais vlogs, contar um pouquinho sobre a minha vida, contar um pouquinho sobre eu como escritor, que é uma face ainda que eu não mostrei muito aqui no canal. Realmente abraçar vocês, assim, e tentar ouvir mais o que vocês têm a dizer pra mim, porque é pra vocês que eu faço isso. Então, se eu não conseguir ouvir vocês e não conseguir interagir com vocês, não tem por que esse canal existir. Então é isso, pessoal. Esse vídeo já ficou grande demais. Eu quero agradecer a vocês por terem assistido. Espero que tenham gostado. Conta pra mim aí embaixo nos comentários, se você quiser, os livros que você leu esse mês. Quem sabe você leu um livro que eu também li. Aí a gente pode bater um papinho. Eu desejo pra vocês uma excelente semana, boas leituras. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.